A tela já tá sendo gravada. Então, vou ter que botar aqui agora de novo. Aí. Tranquilo? Dá para vocês visualizarem, né? Dão para ver? Só me dá um retorno aí, alguém. Oi? Sim. Então, tá. Vamos começar, então, tá bom? Que fica mais fácil. A gente vai começar a falar sobre as afecções do sistema respiratório. Essas são as doenças do sistema respiratório. A primeira patologia, né, que a gente começa falando é a pneumonia. O que vem a ser a pneumonia, né? É quando a gente tem uma infecção do tecido pulmonar, né? Só dando uma relembrada, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma imagem só para poder a gente dar uma relembrada anteriormente, né, na parte da anatomia e da fisiologia aqui respiratória. Eu tenho esse pulmão aqui, né? Vamos pensar que ele seja aqui é um pulmão que está com uma patologia, no caso é a atelectasia. Mas aqui, esse pulmão aqui, eu tenho um pulmão bom, pulmão ok. Aqui o direito é que está ruim, mas vamos pensar que os dois estão bons. Então, quando eu falo, né, no sistema respiratório, eu falo pulmão direito e pulmão esquerdo, né? Só dando essa relembrada. O pulmão direito, ele tem 3 lóbulos, que nós chamamos, né? Ele é dividido em lóbulo superior, lóbulo inferior e terço médio. Já o pulmão esquerdo, ele tem a fissura, né? E que divide somente em pulmão e lóbulo, né? Superior e lóbulo inferior. Por que isso? Porque nós temos, né, que saber essa anatomia especificamente para na hora que nós formos realizar uma ausculta pulmonar. Como assim auscultar? Auscultar mesmo o paciente. Essa é uma função, né, do enfermeiro ao realizar o exame físico. Tanto é que quando vocês virem semiologia, né, vocês têm que identificar o local para realizar a ausculta de forma correta. Por que isso? Quando a gente faz uma evolução de enfermagem, quando, né, que eu vou fazer o processo de sistematização da assistência de enfermagem, eu tenho que realizar esse exame físico no paciente dos pés, né, da cabeça aos pés, né, um exame físico completo. Eu não posso deixar passar nada desse paciente. Por que isso? Costumo também a falar para todos, né, sempre no primeiro dia de aula, que a clínica médica, o clínico, né, e assim quem trabalha na clínica médica, ele está lidando com todas as patologias. Ele precisa saber de tudo. Quando você trabalha numa obstetrícia, você tem um foco maior nas doenças da obstetrícia, da gineco, né, e obstetrícia. Se você trabalha numa oncologia, você tem mais aquela visão do paciente oncológico, mas não significa que você não tem que saber também tudo, porque o paciente oncológico, o paciente da ginecologia, ele tem também as doenças da clínica, mas quando a gente fala, né, em relação a exame físico, quando vocês vão ao médico, né, vamos fazer essa pequena comparação. Quando vocês vão ao médico, tudo, você quer que o médico ausculte seu pulmão, você quer que o médico faça a aferição da sua pressão, porque se ele só olha você da cadeira, nem mete a mão em você, ele não vai saber o que você tem, o que você está sentindo, o que possivelmente possa, né, o local que possa estar doendo,
Então, isso que eu falo em termos de exame físico. Uma pessoa que trabalha numa clínica médica, um médico que é clínico e o enfermeiro que trabalha na clínica médica, ele precisa saber fazer um exame físico muito bem realizado, né? Porque ele precisa saber o que o paciente possa apresentar de complicações futuras, né? Você já viu que um membro está edemaciado, o membro inferior esquerdo, ele está edemaciado, ele aumentou de tamanho, do momento da internação, desde o momento da internação que esse paciente teve, possivelmente possa ser o quê? Uma trombose. Então, é só em você olhar, só em você fazer esse exame físico, você viu que está com edema, você viu que tem uma coloração mais avermelhada, ou você viu que o pulso está diminuído no membro, né, que está edemaciado, ele pode ter uma complicação que pode ser uma trombose. Então, são várias situações que a gente precisa fazer, né, esse exame físico. Então, quando eu falo aqui, né, voltando aqui nessa parte do pulmão, eu tenho o pulmão direito, o pulmão esquerdo, a área cardíaca, e aqui eu tenho a traqueia. O negócio tá feio, hein? O negócio tá feio, hein? Calma aí. Só um minutinho. Toma água, toma água. Coronavírus. Vambora. Meu Deus. Sai de mim. Pode não. Corona, hein? Fala não. Engasguei com a minha própria saliva. Vamos lá. Voltando. Meu Deus. Então, vamos. Então, aqui a traqueia, né? A traqueia, quando ela chega aqui na altura da carina, né? Que a gente tem essa divisão. A carina é quando eu tenho a divisão do brônquio direito e do brônquio esquerdo. Por que que a gente tem que falar na carina? Porque quando o paciente ele é entubado, o tubo orotraqueal, ele fica nessa altura, né, da carina. Então, ele é um ponto importante, né, para o paciente, né, e para nós termos uma referência, até para saber aonde fica o tubo orotraqueal, né, posteriormente, quando o paciente precisar ser entubado. E onde a gente tem a divisão, né, do brônquio direito e do brônquio esquerdo, né? O brônquio direito, ele é um pouquinho mais elevado do que o brônquio esquerdo. Se vocês até observarem nessa imagem, você consegue visualizar um pouquinho. Tanto é que quando o paciente, muitas vezes, ele é entubado, o tubo vem mais aqui para o lado direito. Por isso que é necessário fazer um raio-x para visualizar, né, onde o tubo se encontra, né, a altura do tubo, porque se ele vier mais para o lado direito, a gente acaba ventilando mais esse pulmão do que o pulmão esquerdo, né? Devido que a própria anatomia do pulmão. Então, nós temos a traqueia, brônquio direito, brônquio esquerdo, pulmão direito, pulmão esquerdo.
O pulmão esquerdo, nós temos só a fissura, né, mediana aqui, que divide em ápice, base, ou, né, e aqui no direito também, ápice, base e terço médio, porque ele tem duas fissuras, né? Duas divisões e acaba dividindo o pulmão em 3 compartimentos. Nós temos o diafragma, que é o músculo, né, mais importante, que auxilia na nossa respiração. Nós temos os músculos intercostais, não esquecendo, né, de falar da pleura parietal e pleura visceral. Nós vamos falar, quando a gente falar mais um pouco de derrame pleural, né? Então, a gente vai falar um pouco mais das pleuras, tá? Então, a gente tem que ver um pouco essa parte da anatomia respiratória. Uma coisa bem rápida, mas com as patologias que a gente for falando aqui no decorrer, a gente vai falar um pouquinho mais, e não esquecendo que aqui dentro dos bronquíolos e nós temos os alvéolos, né? Que é aqui especificamente a doença da telectasia, é onde a gente tem, né, esse fechamento dos alvéolos, mas isso daqui a pouco a gente já chega ali. Nós vamos falar mais das doenças, né, acometidas a nível de vias aéreas inferiores, tá? Não vamos focar nas vias aéreas superiores agora, não. Então, quando eu falo, né, da pneumonia, nós temos essa infecção do tecido pulmonar, né? E essa infecção, ela pode ser bacteriana e não bacteriana. Bacteriana, eu tenho bactérias presentes. E não bacteriana, ela pode ser de várias formas. Pode ser fungos, pode ser viral, pode ser, né, devido à broncoaspiração, enfim, é o que a gente vai focar nisso aqui. A pneumonia, né, a classificação dela podendo ser viral, que ela é causada por vírus. Nós temos a pneumonia bacteriana, causada por bactérias. Eu tenho a pneumonia lobar, que atinge um ou mais lóbulos pulmonares. Mas a pneumonia lobar, ela pode ser tanto viral ou bacteriana. Isso significa o quê? Que vai ser, né, quando eu falo pneumonia lobar, é aonde que está atingindo, né, em qual lóbulo. Por isso que eu preciso saber realizar uma ausculta de forma adequada para poder, na hora que eu for descrever, né, o exame físico, eu falar pneumonia em base direita, pneumonia no pulmão direito. No caso, o pulmão direito vai ser o pulmão todo. Se for ápice, se for base, terço médio. Isso tanto na ausculta pulmonar e, posteriormente, nós vamos confirmar onde? No raio-x. Vamos pensar sempre em exame físico. E, posteriormente, a gente faz a confirmação com os exames complementares. Esses exames complementares, né, que a gente vai falar da parte respiratória, de todas as patologias que a gente vai ver aqui, vocês vão perceber. Primeira coisa que a gente vai fazer é o raio-x de tórax. É o mínimo que a gente pode fazer num paciente. E depois, para poder uma confirmação melhor, tomografia de tórax ou uma ressonância do tórax, que ainda é mais completa, né, até do que a tomografia. Então, a gente faz nessa sequência, né, raio-x, tomografia e ressonância, num caso, né, que realmente precise mais. Mas sempre que a gente falar
em exame, o mínimo é um raio-x que deve ser feito e que você consegue visualizar, ter uma noção do que está acontecendo com o paciente. E a pneumonia dupla é quando, né, ambos os pulmões estiverem sendo atingidos, né? A broncopneumonia tem uma infecção, né, uma distribuição em placas em torno tanto dos brônquios, dos bronquíolos, quanto dos alvéolos. A gente fala também bronco, não é, né? A gente tem que ver a diferença. Broncopneumonia, né? Não é por broncoaspiração, não. Porque vocês podem ouvir falar, broncoaspirou. Não significa que é broncopneumonia. A broncopneumonia é uma infecção que está, né, em torno, ao redor dos brônquios, dos bronquíolos e dos alvéolos. Não especificamente, né, nos pulmões todo, tá? É específico, brônquios, bronquíolos e o alvéolo. E quando a gente fala broncoaspirou, o paciente ele fez uma pneumonia por broncoaspiração. É diferente da broncopneumonia. A pneumonia por broncoaspiração é por conteúdo, né, material estranho. Que material estranho seria esse? O que mais acontece, tanto com idosos quanto com crianças, os maiores índices de pneumonias por broncoaspiração é a alimentação do paciente. Que alimentação é essa? Sopa, carne, quase que eu tô, né, nessa aí também, né? Quase que eu tô broncoaspirando aqui. Broncoaspirei agora há pouco. Mas o quê? A pessoa, tanto o idoso quanto a criança, eles têm um reflexo, né, de deglutição, ele tem um reflexo de tosse menor do que do adulto. Então, qualquer engasgo que ele tenha, ele vai o quê? Broncoaspirar. O alimento, ao invés de ir para o estômago, ele vai para o pulmão, né? Aqui, quando ele tem aquela divisão, né? Aqui, na glote, ele vai, ao invés de descer para o estômago, ele vai para o pulmão. Então, todo o alimento vai para o pulmão desse paciente. O idoso e criança, né, que tomam muita sopa, mingau, ou então qualquer outro tipo de comida, arroz, feijão mesmo, carne, alguém que se engasgou e que, né, teve uma obstrução, né, com carne, com osso de galinha, espinha de peixe, isso tudo pode estar fazendo uma broncoaspiração. Então, esse comparativo, né, que eu falei com vocês de broncopneumonia com broncoaspiração, pneumonia por broncoaspiração, vocês não podem confundir. É quando eu tenho uma infecção, né, uma inflamação em torno é ao redor dos brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? E a pneumonia por broncoaspiração é material, né, principalmente alimento, que vai para o pulmão desse paciente. E a pneumonia hipostática também é um caso, né, um quadro de pneumonia que acontece muito em pacientes que estão internados. Como assim? Principalmente pacientes idosos e pacientes, né, adultos mesmo, jovens, que se encontram acamados. Esses pacientes, o que acontece com eles? Eles ficam muito tempo numa única posição, não podendo se movimentar, se mobilizar, e ele vai fazer pneumonia, sim. Por mais que tenha prevenção, por isso que o paciente chega hoje no hospital, já é indicado para ele o quê? A fisioterapia, tanto respiratória quanto fisioterapia
motora, né, para poder ele não ter atrofias e diminuir, né, a respiratória, diminuir o índice de pneumonia, né, hipostática, que é a pneumonia que ele adquire devido à posição que ele se encontra, né, no leito, né, da clínica, né, no leito do hospital. Então, geralmente, paciente que está engessado, paciente em coma, paciente mais grave, que você não pode estar fazendo muito movimentos com ele, com certeza, não vou falar com vocês, pode, com certeza ele vai fazer uma pneumonia, né, hipostática, que é uma pneumonia devido à imobilidade, né, devido a não poder mexer com muita frequência com esse paciente, por mais que esteja sendo feito fisioterapia respiratória e motora nesse paciente. Quais são os sinais e sintomas mais específicos, né, quando o paciente apresenta pneumonia? O que eu vou falar aqui são os sintomas, né, mais clássicos, né, que seria, primeiramente, se ele tem um quadro infeccioso, ele vai fazer o quê? Febre, né? Ele apresenta febre, só que, foi o que eu falei com vocês, antes dele apresentar esses sinais e sintomas aqui, né, de pneumonia, ele pode me sinalizar aonde? Nos exames laboratoriais também. Que exames? Tanto radiológico, né, que seria até o raio-x do tórax, e nos exames laboratoriais, quando eu tenho um aumento do leucograma, né, dos leucócitos nesse paciente. Quando ele tem um aumento dos leucócitos, eu já posso pensar num quadro infeccioso. E quando você faz uma avaliação do exame físico, você vai ver já alguma diferença na ausculta pulmonar, antes mesmo que tenha um quadro de febre. Mas, partindo do princípio, o paciente tem febre, ele tem um quadro infeccioso. Até mesmo porque eu tenho a pneumonia que pode ser comunitária, é aquela pneumonia que o paciente está em casa, né, e vai para o hospital porque ele está com pneumonia. Ele pode ter a pneumonia nosocomial, que é a pneumonia adquirida dentro do hospital, né? Ele pode até ir para casa sem pneumonia, mas com 3 dias, se ele fez um quadro de pneumonia em casa, essa pneumonia é nosocomial. O que significa isso? Ele adquiriu dentro do hospital, né? E a comunitária, ele está na comunidade, ele está na sua residência e foi para o hospital porque ele já foi com quadros de pneumonia. Então, a gente também tem que avaliar isso aí. Então, febre, o sintoma mais clássico, mal-estar, né? Onde vai ter o quê? Dor no corpo, dor torácica. Essa dor torácica, devido a quê? A tosse que esse paciente se encontra. Essa dor torácica pode ser devido à dor pleurística. Vocês podem ouvir falar nisso, né? Podem estar anotando. Dor torácica pode ser devido à tosse ou dor pleurística. Pleural, o que significa isso? A infecção mesmo, né, das pleuras, o esforço que faz, ele vai ter essa dor, né? E essa dor acaba tendo o quê? Quando a gente fala, né? Tipo pontada no tórax que aumenta com a respiração. Muitas vezes a pessoa confunde que ela está o quê? Infartando, né? Porque dá aquelas pontadas como se fosse uma dor, né? Precordial, só que não é precordial no coração. A dor é torácica e ela faz
a irradiação para o coração. Então, muitas vezes a pessoa pensa até que está infartando, porque quando faz aquela respiração mais profunda, acaba aumentando mais ainda a dor. Nós temos a taquipneia, né, que é o aumento da respiração, né, da frequência respiratória. Nós temos a tosse, que pode acontecer também. Aí essa tosse, ela pode ser uma tosse seca, já pode ser uma tosse produtiva, mas a princípio ela começa com uma tosse seca e depois ela passa a ser produtiva. Produtiva o quê? Seca tem aquela tossinha, né, que não sai secreção nenhuma, e a tosse produtiva, quando vai tossir, já você ouve o catarro, né, aquela secreção presa no paciente. Por isso que tem que botar o quê? Em termos de tratamento, broncodilatador, né? Xaropes que possam estar fazendo o quê? Expectorantes, né? Para soltar, aliviar essa secreção do paciente. Ele precisa expelir. Muitas vezes ele vai precisar ser aspirado, né, tanto vias aéreas superiores, e se a quantidade de secreção for muito grande, ele precisa ser entubado para aspirar as vias aéreas inferiores, né? Então, que seria o paciente entubado, né, e vai aspirar para retirar essa secreção ali. E, a princípio, essa secreção, ela começa, né, amarelado, esverdeado, podendo até se passar o quê? A ser sanguinolento. Quando eu já tenho uma secreção sanguinolenta, eu já tenho que ficar mais preocupado. Mais preocupado por que isso? Eu posso ter rupturas de pequenos vasos, assim como eu posso ter o paciente com quadros de tuberculose e que está com pneumonia e que ele está o quê? Sangrando. Esse sangue pode ser mesmo a nível pulmonar, alguma complicação maior pulmonar, né? Que a gente fala o quê? Hemoptise, né? Que é o sangue que vem dos pulmões, que pode ser uma outra complicação devido a uma patologia pulmonar. Então, é isso que a gente tem que ficar o quê? Atento, na maioria das vezes também, se ele apresentar essa secreção, né, que tenha sangue. Aí eu vou estar avaliando, são rajados de sangue ou é sangue vivo mesmo, né? Então, isso nós vamos ter que avaliar, né, para saber essa quantidade, né, para poder pesquisar outras patologias e não só uma simples pneumonia. Nós temos batimentos da asa de nariz. Esse batimento de asa de nariz é quando eu faço aqui, ó. Eu vou respirar o meu nariz, eu estou puxando o ar, eu estou com falta de ar, eu preciso puxar o ar numa intensidade maior, né? E eu preciso o quê? Que ele... Então, quando eu vou estar puxando, né, esse ar, eu faço um esforço maior. Por isso que eu faço o que a gente chama de batimento de asa de nariz. Sudorese. A sudorese, muitas vezes, porque esse paciente ele pode estar apresentando um quadro de choque, seria de choque séptico, né? Um quadro de sepse, porque a sudorese fria, palidez, né? Quando ele encontra com cianose, né? Essa sudorese pode ser um início de choque séptico. Então, a gente tem que estar o quê? Atento, né?
a quantidade também dessa sudorese que esse paciente se encontra. E cianose seria o quê? A coloração arroxeada, azulada, né, das extremidades. Então, essa cianose, ela pode ser só de extremidades, né, mãos, boca e pés, ou pode ser uma cianose também central, né? Quando a gente fala em cianose central, nesse caso, o paciente já tem uma má perfusão. Por quê? Vamos vir aqui nesse pulmãozinho nosso aqui atrás. Aqui. Nesse pulmão aqui que a gente tem, o que eu falei com vocês? Nós temos os alvéolos. Os alvéolos, eles vão fazer o quê? Eles são responsáveis pela hematose, pela troca gasosa. Se eu tenho esses alvéolos não funcionantes, esses alvéolos estão fazendo a troca, onde vai ter a perfusão, vai mandar, né, para todo o sistema o oxigênio. Se ele não manda, se ele não faz a troca gasosa corretamente, adequadamente, eu vou ter o quê? Uma má perfusão, aonde eu levo o quê? O meu paciente a fazer, vamos voltar, a cianose, né? E quando eu falo a cianose somente periférica, ainda é mais tranquilo, mas quando eu tenho uma cianose central, eu tenho uma má perfusão. Então, eu tenho o quê? Uma troca gasosa não satisfatória, né? Insatisfatória. É onde meu paciente ele vai ter o quê? Uma oximetria de pulso baixa, aí, né, onde ele vai precisar de alguns tipos de oxigenoterapia, certo? As complicações mais comuns que possam vir a acontecer seria o derrame pleural, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, quais são os tipos de derrame pleurais, hipotensão mantida e choque, foi o que eu acabei de falar aqui com vocês, né? No caso, o paciente quando está fazendo algum quadro de choque séptico, ou até mesmo sepse pulmonar, né? Primeiro ele faz sepse, para depois fazer um quadro de choque. Então, é que ele faz o quê? Primeiramente, uma infecção, ele faz a pneumonia, que é uma infecção respiratória. Ele faz uma insuficiência respiratória aguda, IRPA, insuficiência respiratória aguda. Quando ele complica mais, ele faz um quadro de sepse pulmonar. E um quadro mais grave ainda, um choque séptico pulmonar. Aí é bem mais complicado, ok? Então, geralmente, quando o paciente tem uma bactéria gram-negativa, né, mais específica no idoso, é onde ele faz um quadro de choque séptico. A superinfecção, né, que além de ser pneumonia, ele pode fazer uma infecção também, né, do pericárdio e fazer uma pericardite, né, uma bacteremia, no caso, a nível de quê? Corrente sanguínea, onde a gente leva a sepse, ou até mesmo uma meningite. Principalmente quando a gente tem infecções nas vias aéreas superiores. Então, fala assim, uma sinusite, né? É uma coisa tranquila, é só tratar, não é nada tão grave, não. Uma sinusite, se ela for para meninge, né? Vamos pensar aqui na anatomia, ela for para as meninges, devido à obstrução, dependendo de qual tipo de bactérias, né, que estiverem ali colonizadas, elas indo para a meninge provocam uma meningite no paciente. Então, você tem uma complicação maior ainda.
O paciente pode apresentar delírios, a gente considera, né, como uma emergência médica grave, porque quando eu falo aqui em delírios, eu estou falando um paciente que está com rebaixamento de nível de consciência, isso tudo porque está tendo uma falta de oxigênio. Então, quando eu tenho essa falta de oxigenação, ele pode apresentar um quadro de delírios, ele pode apresentar esse rebaixamento do nível de consciência e até ir a um coma, né? Mas tudo por conta de quê? Não é uma doença neurológica, é devido à parte respiratória, essa diminuição da oxigenação e que precisa ter um suporte e que afeta a parte, o quê? Neurológica do paciente. A atelectasia é uma das complicações também que a gente já vai falar sobre ela daqui a pouco, né? Nós temos tampões mucosos, né, que vai estar fazendo obstrução dos alvéolos e diminuindo essa troca gasosa. Diagnóstico da pneumonia. Foi que eu expliquei a vocês. Primeiramente, sempre, todas as patologias respiratórias, nós vamos ouvir, né, falar sobre isso aqui, né, nesse momento. Primeiramente, sempre, anamnese, exame físico, meter a mão no paciente e avaliar esse paciente. Raio-X, ele vai mostrar o quê? Se tem alguma patologia, né? Principalmente aqui que a gente está falando da pneumonia, se tem a pneumonia e essa extensão da pneumonia. Dependendo da extensão que for avaliada no raio-x, aí vai ser necessário o quê? Realizar uma tomografia. Então, vai ter que ter o quê? Esse cuidado, né? Para poder, como eu tenho muitas complicações da pneumonia, eu preciso fazer essa tomografia para avaliar se tem um derrame pleural, se tem, como eu falei aqui com vocês, ó, uma atelectasia, que seria um exame mais o quê? Profundo nesse paciente. Vamos fazer a coleta de escarro, né, que a gente chama exame de Barr. Podem anotar também que não tem aí. B-A-A-R. Exame de Barr. Esse exame de Barr, que é a coleta do escarro que vai ser né, coletado no paciente, nós vamos estar fazendo a avaliação, né, do GRAM, de quando a gente faz cultura, né? Cultura, sempre o antibiograma desse paciente, para saber qual é o agente que está agredindo a esse paciente, qual é o micro-organismo presente, né? Qual tipo de bactéria, até mesmo para tratar essa bactéria de forma específica, um antibiótico específico, né? Por que as pessoas toma tal antibiótico? Mas fulano tomou esse. Mas isso devido a quê? Cada paciente, né, tem um tipo de bactéria, né, um tipo de micro-organismo agressor e que precisa o quê? Tratar com antibiótico específicos. Tanto né, só para vocês relembrarem, temos os gram positivos, os gram negativos, né? Então, eu preciso saber qual é a melhor forma para realizar esse tratamento. Então, nós fazemos o quê? A coleta desse escarro, que nós chamamos de exame de Barr. Como que ele é feito? 3 amostras, uma por dia, primeiro dia, segundo, terceiro dia, em jejum,
né? Nós temos que fazer a coleta desse paciente, desse exame, né? Desse escarro em jejum, no potinho estéril. Não tem potinho que a gente faz coleta de urina? Pode ser aquele mesmo. Ele é estéril, não, né? Então, pedir para o paciente não meter dedo nem nada, né? Para poder não contaminar. E esse paciente, ele não pode nem tomar água, não pode escovar os dentes, nada. Por quê? Interfere no resultado. O paciente tem que estar mesmo, acabou de acordar e fazer a coleta do escarro. Primeiro, segundo e terceiro dia, para saber, né, se vai positivar em algum momento desse aqui algum tipo de bactérias. Alguma dúvida quanto ao exame? Se tiver, pode perguntar, tá? O nome é BAR, B-A-A-R. A coleta, 3 amostras, primeiro, segundo e terceiro dia. Estéreo, né? Para a gente estar avaliando qual é, né, o micro-organismo presente ali. E também vai ser feita a coleta... desculpa. Voltando aqui, esse escarro, quando o paciente ele está lúcido. Só um minutinho. Ô, João, atende aqui, que Gabriel tá ligando. Então, o paciente lúcido, ele tem condições de colher, né? Ele vai conseguir expelir aquela secreção. E se esse paciente não estiver lúcido, se esse paciente estiver entubado, vai ter que ser feita a coleta dessa secreção da mesma forma, mas vai ser feito o quê? Vocês já viram quando o paciente... Não sei se vocês já viram. Agora esqueci aqui o nome. Pensei aqui em outra coisa. Ele faz a retirada, né, dessa secreção com broncoscopia, desculpa, ó, cabeça. Faz uma broncoscopia para retirada dessa secreção, né, que está ali também, de amostras, né? É colocado o aparelho, né, pelo tubo e vai diretamente nos pulmões, né, para poder colher esse material, né? Ele faz um lavado broncoalveolar lá, ele joga um pouco de soro e aspira. Então, é como se fosse uma aspiração traqueal, só que a aspiração ele vai direto só até aqui a traqueia. Já quando faz uma broncoscopia, ele vai diretamente aonde? O broncoscópio vai direto aos broncos e retira essa secreção lá, como se fosse uma secreção bem mais estéril, né? Para poder fazer esse exame, fazer essa cultura aí. Ou, né, que a gente fala do antibiograma, para saber qual é a bactéria específica. E a hemocultura, né, para detectar a bacteremia, né, que ocorre com a pneumonia bacteriana. A hemocultura, geralmente são colhidas também 2 amostras de sangue, né? Geralmente colhe uma de um acesso venoso periférico e, se o paciente tiver com acesso venoso profundo, também faz a coleta uma coleta periférica e uma do acesso venoso profundo. Agora, se ele não tiver com um acesso venoso profundo, vai colher em 2 periféricas em locais diferentes. Eu não posso colher no mesmo local. Colho uma no braço esquerdo, colho outra no braço direito e no braço esquerdo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui também.
Porque hoje, na maioria dos hospitais, quem faz essa coleta é o enfermeiro, né? Era até o laboratório, em alguns lugares, né? Continua sendo o laboratório que faz a coleta, mas hoje, na maioria, já deixou por conta do enfermeiro fazer essa coleta da hemocultura. Então, a gente também tem que saber o frasco, a quantidade que tem que colocar de sangue, né, em cada frasco, todo o preparo da hemocultura, como que é feito. O tratamento, né, e cuidados de enfermagem, nós temos a terapia antimicrobiana, né? Então, a princípio, o que a gente vai fazer? O paciente tem um quadro de infecção, o paciente tem uma pneumonia. É preciso entrar com um antibiótico, mas eu não sei qual é o micro-organismo que está ali. Eu não sei se é uma pneumonia bacteriana, não sei se é uma pneumonia viral, enfim, mas eu preciso tratar. Primeiramente, a gente vai, né, como fala, no escuro, coloca um antibiótico e com 48 horas vai ser reavaliado esse antibiótico. Com isso, paralelo a isso, se esse paciente diminui todos esses sinais e sintomas aqui, e melhore também com raio-x, porque vai ter que ser feito raio-x diariamente para poder saber se a extensão da doença ela deu uma diminuída. Então, eu vou colocar um antibiótico mais específico para pulmão, porque nós temos o quê? Os antibióticos mais para pulmão, mais para parte de infecção urinária, né? Alguns pontos mais específicos. Vou pegar aqui para o pulmão, né? Esse antibiótico, e vou acompanhar o laboratório, se vai diminuir a taxa dos leucócitos, se meu paciente vai diminuir aquela sintomatologia anterior que ele estava, se o raio-x vai diminuir a extensão da lesão, né, do pulmão. Então, isso tudo vai ser avaliado. Caso contrário, não diminua, aí é o tempo que eu vou ter o quê? Para fazer uma hemocultura, é o tempo que eu vou ter que fazer, né, se for necessário, o escarro, porque não é todo paciente que vai ser necessário o escarro, né? Então, é o tempo, né, que eu vou avaliar até a chegada mesmo desses exames, né, para a gente ter um comparativo, principalmente a hemocultura, que vai me dar, né, o valor, qual é, né, a bactéria, ou se for viral, específico, para poder fazer um tratamento com antibiótico específico. Outro tratamento que a gente vai ter que colocar no nosso paciente é a oxigenoterapia, né? Porque esse paciente ele apresenta uma troca gasosa inadequada. Por mais que ele precise de pouco oxigênio, né? Um catéter nasal ou uma macronebulização, ele vai precisar, para não aumentar o esforço respiratório que ele se encontra, para aumentar o quê? A saturação dele que está baixa. Então, o mínimo que for de oxigênio já vai ajudar no paciente, que ele vai estar o quê? Com um ataque de espineia, que a gente falou também aqui atrás, ó. Um ataque pineia, né? Que a gente falou aqui que ele se encontra, né? Mas eu não posso deixar esse paciente em apneia, né? Ou dispneia, né? Aqui nós estamos falando, né, na taquipneia, nesse aumento desse esforço respiratório, né, que ele se encontra. Aumentar, né, a ingestão adequada de líquidos com administração, né, desse líquido tanto endovenosa
ou via oral. Se o paciente tiver condições de tomar, né, a água, esse líquido, ele vai ingerir por via oral. Caso contrário, aumentar no soro, né, endovenoso. Encorajar esse paciente a tosse, porque quando ele for tossir, ele vai estar expelindo essa secreção, para não ser necessário também aspirar, né, vias aéreas superiores ou até inferiores. Repouso sempre em posição confortável, semi-Foley, que é a melhor forma, né, que ele vai se sentir mais seguro, né, em relação à respiração, de uma forma, né, que ele não se sinta também sufocado. Então, a posição semi-Foley para ele é bem melhor, para ele conseguir, né, ter mais conforto para a sua respiração. Administrar analgésicos, né, para dor, porque ele vai se queixar de dor torácica, antitérmicos, né, por conta da febre, e expectorantes, né, de acordo com a prescrição médica também, para poder estar expelindo essa secreção. Aí vai ser também de acordo com a quantidade, né, como que esse paciente apresenta em relação à secreção. Quais são os xaropes? Tem xaropes que nós vamos falar, porque eu posso ter pneumonia associada, né, com asma, com bronquite. Então, vai ter que ser, né, xaropes específicos, né, expectorantes. E se for necessário para esse paciente, colocar um oxímetro de pulso para fazer a avaliação da saturação, né, como que se encontra no organismo. Dúvidas aqui de pneumonia? Vamos lá, pode falar. Oi? Alguma dúvida? Alunos? Alguém? Fala comigo. Alguém? Ninguém que fala. Oi? Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Então, tá bom. Estou olhando aqui no celular porque entrou mensagem, Marcelo. Por que eu não vejo no computador, não vejo a tela de vocês? Então, tá bom. Porque aí só ver que se alguém botou alguma mensagem que é mais ok. Sim, tranquilo. Então, vamos seguindo. Gabriela, quem entra aqui agora no celular eu vejo. Tô chique. Duas coisas. Então, vamos lá. Então, e não esquecendo, né, para vocês não deixarem de anotar, porque eu falei aqui, não tem escrito, né, a pneumonia nosocomial e a pneumonia comunitária, né? A comunitária é aquela pneumonia que é adquirida na comunidade, vai para o hospital para poder ser feito o tratamento. E a pneumonia nosocomial é aquela adquirida no hospital. O paciente, né, é como se fosse uma pneumonia de uma infecção hospitalar que ele adquiriu, ou mesmo quando ele tem a alta, até 3 dias desse paciente em casa, ele pode apresentar a pneumonia nosocomial, não é comunitária. Após 4º dia, ele pode até pegar uma pneumonia comunitária, mas até 3 dias é nosocomial, tá bom? Então, isso não tem aí, mas eu falei só para poder vocês estarem cientes também. Então, agora nós vamos falar, né, do enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, a bronquite e a asma brônquica, as 3 patologias, dependendo da literatura que vocês veem ou num concurso vai pedir, né?
elas são consideradas como doenças pulmonares obstrutivas crônicas, paciente DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônicas. São doenças que o paciente vai adquirir, né, e eles vão morrer com a doença. Elas são crônicas, nós vamos falar depois também das doenças agudas e crônicas. Então, as doenças crônicas são aquelas doenças que o paciente sempre vai ter. Ela pode estar num momento estacionado, mas que a qualquer momento ela pode vir a desencadear também. Então, o enfisema pulmonar, praticamente, é aquela doença, né, resumindo aqui para vocês, que o paciente tabagista, ele tem, né, que tem aquela tosse, parece, né, um catarro que ele tem a vida inteira, né, e ele, muitas vezes, ele fica... Aí cospe, vem secreção, mas não é secreção de uma pneumonia, é uma secreção, né, que está ali já devido à própria doença. Então, o enfisema pulmonar, quando a gente tem o quê? A destruição dos alvéolos, né, e dessas terminações da árvore brônquica. Eu vou ter um alargamento dos espaços aéreos e perda da elasticidade pulmonar. Então, quando eu tenho essa perda da elasticidade do pulmão, eu vou ter uma dificuldade para a respiração, né? Para realizar uma troca gasosa satisfatória. Até mesmo porque eu tenho destruição dos alvéolos. Eu vou conseguir oxigenar meus tecidos de forma adequada? Não vou conseguir. Porque os alvéolos, eles não se regeneram, né? Uma vez destruído, ele está lá destruído. Então, é por isso que o paciente, né, que tem enfisema pulmonar, ele aumenta e ele tem, né, esse esforço respiratório, ele vai aumentar, né, vai ficar taquipneico, dispneico, porque ele não tem alvéolos para fazer a troca gasosa. Um estágio, né, final de um processo que progrediu lentamente durante anos, né? Isso porque, principalmente pelo tabagismo, né? Muitos anos fumando e vai destruindo aos poucos, devagar. Geralmente o paciente já apresenta, né, esse comprometimento que é irreversível, foi o que eu falei com vocês, porque os alvéolos, eles não se regeneram. A etiologia, né, da onde que a doença vem, a fumaça, né, do cigarro. Então, tanto o tabagista, né, passivo quanto ativo, eles têm essa possibilidade, né? As infecções repetidas ou crônicas, como, no caso, paciente com quadros de tuberculose, ou pneumonias também, né? Porque tem paciente que já teve 3, 4, 5 vezes pneumonia, pode se tornar, né, um paciente enfisematoso. Pode estar vinculado a uma normalidade também genética associada a uma proteína plasmática, mas é muito raro, muito difícil isso acontecer. Hoje, 80% dos pacientes com enfisema pulmonar é devido ao cigarro mesmo. Manifestações clínicas. Como que esse paciente vai estar apresentando, né? O que ele apresenta de quadro, né? De sintomatologia? Dispneia, tosse crônica, foi aquela tosse que eu falei para vocês, né? Que ela é carregada, como se fosse uma secreção, um pigarro que ele tem. Aqui, eu ia falar também lá na pneumonia, acabei não falando. Vocês vão ter que avaliar muito também presença de murmúrios vesiculares, tá? Esses murmúrios vesiculares, lá de semiologia, relembrando,
está presente ou ausente, né? Se tem presença de sibilos, roncos, estertores ou crepitação, né? Então, vocês vão ter que também saber, né, essa diferença, né, dos murmúrios, né, se está presente, se está ausente e o que tem, né, de anormalidades. Sibilos, estertores, roncos ou crepitação. Se é em ápice, se é em base, se é direito ou se é esquerdo. Para poder vocês estarem o quê? Relatando de forma satisfatória. Nós temos sons respiratórios, né, reduzidos, né, que falei que vocês são os murmúrios vesiculares diminuídos, né, taquipneia, infecção respiratória. Então, associado, ele tem um enfisema pulmonar. Associado, quando ele tem essa infecção respiratória, ele tem um quadro de pneumonia, né? Então, ele complica. A pneumonia, isso também... O que eu tenho que falar com vocês, né? Muitas vezes a gente vai falar muito em patologia de base e patologias de complicações, né? A patologia de base é o que o paciente internou, o que ele tem e como que ele complicou. No caso aqui, o paciente tem um enfisema, mas ele pode apresentar um quadro de pneumonia. Assim como ele tem uma pneumonia e pode apresentar um derrame pleural. Então, a doença de base, que é a doença primária, que ele internou, foi por conta da pneumonia. E a doença secundária, que é a complicação, seria o quê? O derrame pleural. Aqui, o paciente tem enfisema pulmonar como base, mas teve a complicação de uma pneumonia, né? Então, isso também a gente tem que avaliar, até mesmo para saber qual foi o quadro diagnóstico de internação e o que ele complicou, por que ele complicou. Nós temos, né, como sintomas também aí, né, que a gente vai avaliar, é o tórax em barril, que é aquele tórax como se fosse, que a gente chama, né, peito de pombo, né, que ele está ovalado. Respiração torácica, bem focado, né, aqui no tórax, onde ele faz retrações intercostais, uso ineficaz da musculatura acessória, os músculos intercostais, né, ele tem esse aumento, nitidamente você vê, né, o trabalho tanto do músculo diafragma quanto dos músculos intercostais. Eles estão trabalhando numa maior velocidade. Aqui eu tenho que ter esse cuidado, porque meu paciente ele pode fazer um quadro de parada respiratória, porque ele pode fazer uma fadiga muscular. O meu músculo respiratório, né? Os músculos, tanto os intercostais quanto o diafragma, eles estão muito acelerados, muito aumentados, eles podem fazer essa fadiga muscular e o paciente apresentar uma parada respiratória, porque vai chegar uma hora que ele vai falar assim, estou cansado, não estou aguentando mais, eu vou parar, é onde, né, tem essa parada respiratória. Então, tem que ser avaliado o mais rapidamente possível para ele não entrar num quadro de insuficiência respiratória aguda. Temos quadros de anorexia, fraqueza, hipóxia, hipercapnia. Aqui a hipercapnia é devido ao quê? A má ventilação. Dispneia aos pequenos esforços, infecções recidivantes, né? Sempre pneumonia, pneumonia, pneumonia. E bacteamento. Bacteamento
é quando eu tenho aqui, né, a unha. Se vocês observarem, todo paciente enfisematoso, né, que tem enfisema pulmonar, a unha dele, ela é meio achatada, a unha não, os dedos, né? Os dedos achatados e a unha, ó, ela tem um formato igual uma concha, meio côncavo, entendeu? Você só em olhar para a mão do paciente que tem enfisema pulmonar, para a pessoa, você pode nem saber que ele tem enfisema, mas se você vê essa característica aqui da mão, você já sabe que é um paciente que tem um quadro de enfisema pulmonar. A avaliação diagnóstica para esse paciente, nós vamos fazer o quê? A mesma coisa. Praticamente todos que a gente vai falar, né? Todas as doenças. Exame físico, né? Que é a parte clínica, raio-x, testes da função pulmonar. Aí aqui, quando eu falo esse teste de função pulmonar, é a espirometria. O que seria isso? É o enchimento do pulmão, como que ele se encontra, se ele consegue, né, ter esse teste de função pulmonar, é o volume de ar, né, o volume pulmonar, o volume de ar que eu consigo ter dentro do meu pulmão. Cada pessoa tem uma capacidade. Tem uns que tem 300, 320, 325, 350, 400, 450, né, de volume pulmonar, né, de capacidade de ar que pode ter, né, dentro desses pulmões. Então, quando a gente fala esse teste de função pulmonar, que é a espirometria, né, é realizado por um pneumologista e que vai avaliar, né, como que está, né, essa capacidade, né, que a gente vai falar também de complacência pulmonar. Essa capacidade de complacência pulmonar, né, é da troca gasosa que esse paciente possa vir a ter. E exames laboratoriais, né, que a gente vai avaliar o quê? O leucograma, porque o leucograma eu vou avaliar se tem presença de quadro infeccioso, enfim. O tratamento para esse paciente pode ser medicamentoso, né? Se ele tiver um quadro de infecção associado, nós vamos tratar com o quê? Antibióticos, xaropes, né? Os medicamentos, dependendo, corticoide, dependendo do como tiver o quadro dele nesse momento. A fisioterapia respiratória é de extrema importância para ele, né? Porque vai ajudar a essa função pulmonar, a nessa capacidade que ele tem para poder respirar. Tratar as infecções, oxigenoterapia. Aí eu falo aqui também uma outra coisa extremamente importante. Oxigenoterapia para paciente que tenha DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, asma e bronquite, né? Esse paciente, quanto mais oxigênio eu ofereço a ele, eu oferto a ele, mais ele retém CO2. Então, por isso que esse paciente, ele se torna mais cianótico. Cianótico por quê? Ele não faz troca gasosa. Ele retém o CO2 e baixa a oxigenação nos tecidos. Por isso que ele, né, não é bom eu oferecer muito oxigênio. Eu tenho que oferecer sempre o mínimo possível para esse paciente, tanto, né, DPOC, como eu falei, com enfisema pulmonar, asma e bronquite. A hidratação, aumentar sempre a hidratação.
Educação continuada, né? Porque esse paciente, mesmo tendo alta, como eu falei com vocês, como é uma doença crônica, ele vai ter que tratar em casa, né? Falar, fumar menos, mas se não der jeito, ele vai continuar, né? Porque ele vai ser mais teimoso. Mas falar o quê? Em termos de fisioterapia, dos medicamentos que ele vai ter que tomar, né? Para o resto da vida dele, para melhorar essa parte respiratória, está fazendo a sua reabilitação. Dúvidas aqui em enfisema pulmonar? Alguma pergunta? Hein? Não, Heloísa, tranquilo, então. Tranquilo, tudo ok. Tranquilo, então. Vamos meter bronca. Vamos. Vamos falar, então, de bronquite agora. Deixa eu só ver aqui. Eu já vou fazer mais ou menos um comparativo de bronquite com asma, tá? Porque praticamente são as mesmas coisas e só com algumas alterações, então eu já vou falar paralelo aqui, bronquite e asma. Então, quando eu falo bronquite e asma, não é assim, mas eu posso, né, só para vocês entenderem um pouquinho, é como se a bronquite fosse um quadro mais leve do que a asma, e a asma fosse, né, mais complicado, seria uma bronquite mais aguda, né, uma bronquite, só para vocês terem uma noção, mas não é isso que a gente vai definir, né, eu não posso, ninguém vai colocar e escrever isso aí e vai dizer que a professora falou isso, mas é só para vocês terem essa noção. Então, quando eu falo em bronquite, eu tenho uma inflamação da membrana né, que reveste a parte externa dos brônquios e dos bronquíolos, né? Aumentando o quê? Quando eu tenho essa inflamação, essa infecção ali da parte externa, eu tenho essa produção, um aumento do muco. Já na asma, eu tenho essa inflamação da parte interna dos brônquios e bronquíolos. Então, esse é o conceito diferencial entre bronquite e asma, né? A bronquite, eu tenho uma inflamação da parte externa dos brônquios e bronquíolos. E a asma da parte interna. Por isso que a asma acaba sendo, né, mais grave, né? Tem mais riscos de complicações do que a bronquite. Aí agora também só pontuando uma questão aí, todas essas patologias respiratórias que a gente vir a falar, elas podem vir a complicar. Uma pessoa pode morrer por conta de bronquite, pode internar por conta de bronquite, por conta de asma, de enfisema, de pneumonia. Pode, porque acabou o quê? Complicando, levou a um quadro de insuficiência respiratória aguda, né? E precisou, né, de outras medidas em termos de tratamento mais fortes, mais eficazes para sua melhoria. Então, pode complicar muitas vezes. E nós sabemos, né, que os fatores causais, né, seriam esses fatores predisponentes, né, da patologia, seria o quê? A parte alérgica mesmo, né, onde eu tenho poluição, poeira, né, alguém que está fumando o cheiro, né, do cigarro, a fumaça pode causar, né, essa bronquite. Qualquer infecção viral, bacteriana ou fungos, né? Portanto, a gente fala mofo, cheiro de bolor, né? Casa muito tempo fechada, né? Pode estar aumentando
esse índice de bronquite. Fatores hereditários, né? Filhos, crianças, né? Os filhos de pais, né? Que já têm bronquite, pode estar tendo uma maior predisposição. Não é que vão nascer com bronquite, com asma, mas tem uma predisposição maior. O clima frio e úmido, né? Tanto é que quando chega o inverno, o maior índice de doenças respiratórias acaba aumentando, sim, principalmente para as crianças e para os idosos que já têm infecções respiratórias. E o clima, né, mais quente é bem mais favorável, né? No verão é bem mais favorável, bem melhor para as doenças respiratórias. Nós temos, né, a diferença da bronquite aguda e da bronquite crônica. A bronquite aguda, ela geralmente inicia-se com uma infecção das vias aéreas superiores, aonde eu tenho o quê? Essas alergias mesmo respiratórias, rinite, sinusite, né, as ites aí da vida, né? E ela atinge o trato respiratório baixo, né? Que é quando eu tenho um acometimento traqueia, broncos, bronquíolos e pulmões, né? Então, essa é a divisão das vias aéreas superiores e inferiores, né? E aparece subitamente com uma duração em torno de 1 a 2 semanas, fez o tratamento, logo melhorou, sem problema nenhum. E a bronquite crônica é como se fosse a pré-asma, né? Essa bronquite crônica, ela tá sempre o quê? Recorrentes. Essa aguda, eu posso falar com vocês assim, elas aparecem 1, 2 vezes ao ano, né? Não aparece com muita frequência. E a crônica não, ela sempre, qualquer fator causal aqui, ele pode o quê? Aparecer, né? Qualquer fator causal, ele pode o quê? A vir desenvolver. Então, tipo, 4, 5 vezes, 6 vezes ao ano, 2 vezes por mês, né? Ele pode estar aparecendo. Então, essa bronquite seria uma bronquite o quê? Crônica. E ela pode estar levando a complicações maiores, né? Mais sérias, né, desse aparelho respiratório que pode complicar o paciente. Os sinais, né, e sintomas que esse paciente apresenta. Sempre tosse persistente, né, produtiva, tem aumento do muco, essa secreção purulenta, e onde precisa ser feito o quê? Inalações para poder expelir, né, toda essa secreção. É uma secreção espessa, por isso que precisa da umidificação, precisa, muitas vezes, de medicamentos específicos, né, de broncodilatadores, né, porque quando faz a broncodilatação, consegue expelir mais essa secreção, né? E então a inalação é muito importante para quem tem a bronquite, para quem tem a asma, principalmente a tosse, né? Ela aparece mais pela manhã e à noite também. Durante o dia a pessoa passa às vezes até tranquilo, mas de manhã e à noite acaba sendo mais complicado. O diagnóstico: exame físico, exame de escarro, raio-x e realizar o teste de sensibilidade alérgica para saber alergia a quê, né? Se é a lã, se é poeira, se é o cheiro do perfume ou se é tudo, né? Mas você precisa identificar a que você tem alergia, né? O que te faz piorar, né? Agudizar o quadro que você se encontra. O tratamento, nós temos repouso, né, para esse paciente, porque quanto mais movimento esse paciente faça, ele piora a parte respiratória.
Broncodilatadores, está escrito aqui errado, tá? É broncodilatadores, né? Para fazer a broncodilatação e expelir essa secreção, expectorar, né? Com mais facilidade. Sedativos de tosse, para dar uma acalmada, porque a dor torácica, como eu falei com vocês, ela é muito intensa, prejudica o paciente, né? Porque ele vai achar que ele está infartando e dói mesmo, então ele precisa acalmar um pouco essa tosse dele, e então é necessário tomar, né, o sedativo. Antibiótico, se no caso a bronquite for infecciosa, por isso que é necessário fazer a coleta também dessa secreção, né, desse escarro, para saber se é infeccioso ou não. Uso de antihistamínicos, né? Os antihistamínicos são os antialérgicos para alergia, né? Quando é utilizado a bronquite for alérgica. O vapor úmido, né? Que é a inalação, a nebulização, onde pode usar, né, os agentes fluidificantes, broncodilatadores, que são, no caso, o aerolim, né, pode ser utilizado, né, qualquer um necessário, indicado. Então, não vou falar assim, entrar especificamente nos medicamentos, né, nome comercial para vocês, mas seriam os fluidificantes, agentes fluidificantes e broncodilatadores. Uso de corticoides, existem vários também corticoides no mercado, que é necessário utilizar, né? Como... Para quê? Para poder... O corticoide, né, na verdade, ele vai reduzir essa inflamação pulmonar. Quando ele reduz essa inflamação pulmonar, né, melhora a sua o quê? Respiração, aquela coisa. Só que ele não pode utilizar por um tempo também prolongado, né? Ele precisa usar por um curto período de tempo, porque ele vai intervir também aonde? Na sua taxa de leucócito. Ele baixa a sua imunidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado aqui, né? São utilizados em pacientes que não melhoram com outras formas de tratamento, né? Com o uso de fluidificantes e broncodilatadores. Complicações que o paciente com bronquite possa ter, a bronquiectasia, o enfisema pulmonar, a diminuição da resistência orgânica, né, predispondo a outros do aparelho respiratório. Então, pode vir a apresentar, né, uma dessas complicações, até mesmo, né, pneumonia especificamente também possa vir a ter. Os cuidados de enfermagem, né, o que o enfermeiro tem que ter, né, de cuidado para melhorar, né, ter uma melhora a esse paciente. Sempre manter um ambiente umidificado, né, com aquele vapor, né, ou orientar a esse paciente em casa, aquecido, evitar poeira, fumaça ou qualquer fator que possa estar irritando, né, piorando o seu quadro clínico. Orientar, né, o paciente quanto à drenagem postural, né, o seu posicionamento no leito, né, como eu falei com vocês, a posição de semi-Foley ou Foley fica muito mais fácil para poder estar respirando. Aqui eu botei fazer tapotagem, né, e estimular para que acabe expectorando, mas nós sabemos que hoje a fisioterapia respiratória faz esse trabalho. Observar e anotar os dados sobre essa expectoração, coloração, quantidade, né, que esteja. Incentivar o paciente a fazer exercícios respiratórios, aumentar a ingesta de líquidos, né, para também diminuir a desidratação, controlar sinais vitais, né, principalmente a frequência respiratória
e temperatura para avaliar se ele tem febre ou não. Administrar medicamentos, né, conforme prescrição médica, sempre também olhando os efeitos colaterais, porque o corticoide, né, ou melhor, o broncodilatador, quando ele é administrado, principalmente por via endovenosa, pode aumentar a frequência cardíaca do paciente. Então, por isso que a gente tem que respeitar a dose a ser administrada. Por que isso? Para dose a mais pode lesar, né, a parte cardíaca, né? Fala assim, vocês já devem ter ouvido falar, tem que ter cuidado com Atrovem, com Berotec, né, com Aerolim, com adrenalina. Tudo isso pode atacar o coração, né? Vocês devem já ter ouvido falar isso. Por quê? Faz sim uma sobrecarga cardíaca, aonde faz o quê? O coração ele acaba acelerando demais. E pessoas asmáticas que usam muito broncodilatadores, eles podem ter sim quadros de parada respiratória devido a arritmias cardíacas, né? Desse aumento da frequência cardíaca. E a asma, né, seria para a gente estar finalizando aqui hoje, seria, né, essa inflamação, foi o que eu falei com vocês, dos bronquíolos, só que das membranas que revestem a parte interna. Por isso que acaba sendo um pouco até mais grave. As causas, né, dessa asma é alergia, muitas vezes a parte emocional, né, a tensão emocional ataca sim a asma, e infecções das vias respiratórias, né, inferiores. Os sinais e sintomas, mesma coisa praticamente iguais da bronquite, onde o paciente tem essa sufocação, não consegue ter uma respiração, tem palidez cutânea, cianose. Essa crise, né, pode durar por horas, né, por dias, devido também à excitação física. Isso aqui é importante. Pessoas que têm diagnóstico de asma não pode fazer qualquer tipo de atividade física ou sobrecarga para poder não piorar, né? E se vocês também sabem, né? Geralmente a natação ela é boa porque ela aumenta a capacidade respiratória, né? O volume de ar nos pulmões, né? Que eu falei com vocês, mas tem que ter um cuidado que o cloro ele prejudica também a pessoas que têm asma. No caso, né, muito indicado para quem tem asma e bronquite realizar natação, mas tem que ter o cuidado, né, da água. Ela tem que ser água filtrada, não pode ser água clorada, né, porque o cloro ele aumenta a secreção também, né, ele acaba estimulando o aumento dessa secreção. Então, deve ter muito cuidado, né, ao realizar realmente a natação, né, quando foi indicado a natação para esse paciente. O diagnóstico, exame físico, raio-x de tórax e exame de escarro, já num quadro, né, no caso, mais aumentado, né, em relação a muita secreção, quando estiver mais grave. Tratamento, broncodilatadores, né, sedativos de tosse, oxigênio se esse paciente precisar, e corticoides, né, em caso também de extrema necessidade. Melhor forma para tratamento, porque a pessoa usou uma dose do corticoide, ele já tem uma melhora, mas ele já tem essa melhora, e logo na primeira dose, então ele quer usar sempre o corticoide, só que o corticoide, foi como eu falei com vocês, pode prejudicar outra parte no paciente, nessa parte do leucograma aí.
As complicações, né, que esse paciente possa vir a ter é o enfisema pulmonar, porque foi como eu falei para vocês, uma coisa vai levando a outra, acaba se agravando. Por isso que eu falei que são patologias, né, DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Algumas literaturas englobam essas 3 patologias como doenças DPOC, mas tem referências que não diferenciam cada uma, como a gente está falando aqui. Nós temos a enfisema pulmonar, insuficiência respiratória aguda e quadros de mal asmático, né, que a pessoa pode vir a desenvolver em algum momento. Os cuidados de enfermagem praticamente também iguais ao da bronquite. A gente tem que passar segurança para esse paciente, porque a parte respiratória acaba se comprometendo. Acalmar sempre esse paciente, né, deixando em posição de Foley ou semi-Foley. Manter o ambiente umidificado, aquecido, livre de qualquer fator que esteja prejudicando, né, cheiro, poeira, o que tiver. Se for colocar oxigênio, ter aquele cuidado que eu já falei com vocês, né? Quanto mais eu ofereço, piora também o quadro desse paciente. É melhor botar numa concentração menor, mas que ele vai conseguir, né, melhorar o seu quadro clínico. Aumentar líquido, administrar medicações conforme prescrições médicas, né? E avaliar os efeitos que possam vir a ter, né, devido também aos efeitos colaterais. Alguns efeitos, né, seriam palpitações, nervosismo, tremores também possam vir a apresentar. Orientar sempre a família, né, principalmente quando for criança, o que deve ser feito na casa, né, retirar todos os tapetes, cortinas, né, porque são locais que acabam abrigando ainda mais poeiras e podem piorar o quadro clínico. Aqui, importante também, nunca usar mais de uma nebulização de cada vez. Nebulização é bom, melhora o quadro, principalmente quando se coloca um corticoidezinho ou um broncodilatador na nebulização, mas não pode ser utilizada também em uso excessivo, né? A gente tem que respeitar um tempo aí. Essa patologia... Voltando aqui. Então, eu